Salve, salve galera, tudo bem com vocês? Seguinte galera, a gente vai ter nesse final de semana o UFC Kansas City, UFC Fight Night, e teremos alguns brasileiros aí lutando neste card. A gente vai ter a luta aí da Jaqueline Amorim contra a Poliana Viana, a gente vai ter também o André Sergipano, o nosso brasileiro aí do peso médio, enfrentando o Ikram Aliskerov, e também a gente vai ter a luta do Michel Pereira. Ele que vai pegar um cara duro aí, cara, na divisão peso médio também, que é o Abus Magomedov. E a luta principal, né, desse UFC, que é a luta entre o Ian Garry contra o Carlos Prates. Logicamente, né, que nesse vídeo aqui a gente vai tratar muito mais sobre essa luta. É o seguinte, galera, eu tava vendo aqui no ranking, na categoria peso meio médio, né, que é a categoria da luta principal, a gente tem aí em primeiro colocado o Sean Brady, depois vem o Shavkat Rakhmonov, depois o Leon Edward, número 3, depois o Kamaru Usman, número 4, o número 5 é o Jack Della Maddalena, que vai disputar o cinturão contra o campeão, o Joaquim Buckley é o número 6 e vem o Ian Garry, o número 7. O brasileiro, né, o Carlos Prates, é o número 13 do ranking, né? Então essa luta, galera, pode ser, se tudo ocorrer bem, né, se o brasileiro vencer, pode colocar ele aí na cara do gol para disputar o título, colocando ele no máximo mais 2 lutas para o title shot. É o seguinte, galera, quando essa luta foi anunciada algumas semanas atrás, né, que teve toda aquela história do Jamal Hill saindo da luta contra o Khalil Rountree e tal, né, e o Carlos Prates acabou não lutando contra o Geoff Neal no UFC 314, né, e enfim, o UFC conseguiu fazer essa manobra e colocar aí o Carlos Prates contra o Ian Garry nesse UFC Fight Night. Quando essa luta foi anunciada, eu coloquei que o Ian Garry era o favorito no combate. Por quê? Porque o Ian Garry, de todos os lutadores que o Carlos Prates enfrentou no UFC e até da carreira dele, o Ian Garry é o lutador mais difícil. O Ian Garry é um trocador mais difícil que o Carlos Prates já enfrentou no UFC. O Ian Garry vem trabalhando aí o seu jogo de chão, mostrou isso nas 2 últimas lutas dele, tanto contra o Michael Page, contra o Rakhmonov, entendeu? Então o Ian Garry é o lutador mais difícil que o Carlos Prates enfrentou. E também é um lutador mais conhecido, um lutador que tá há mais tempo na organização, que já pegou caras duros, né, cara? Ele ganhou até do próprio Geoff Neal, né? Foi uma decisão ali apertada, mas enfim, ele saiu o vencedor, né? Então, por isso eu coloquei o Ian Garry como favorito. Passados-se algumas semanas, né, e agora a gente tá poucos dias aí da luta, eu ainda continuo colocando o Ian Garry como favorito para esse combate. Só que eu coloco ele menos favorito do que eu coloquei há 2 semanas, mais ou menos 2 a 3 semanas atrás, entendeu? Por quê? Porque o Carlos Prates, sem querer comparar aqui, entendeu? Mas já comparando, eu vejo ali o Carlos Prates, né, com um poder de fogo, né, um poder de nocaute muito grande, né, estilo, né, Alex Poitin, entendeu? Então o Poitin, ele mesmo ele perdendo a luta, como já aconteceu algumas vezes, né, principalmente aquela contra o Adesanya, ele tem o poder ali de encerrar a luta. E o Carlos Prates, ele tem isso, entendeu? Ele tem esse poder de nocaute de acabar a luta com um só golpe, entendeu? Por outro lado, né, eu vejo aí o Ian Garry com possibilidade sim de fazer isso, de dominar a luta, né, de conseguir ali, enfim, dominar, mesclar aí com o brasileiro e poder vencer assim o brasileiro, né? Só que com esse risco do brasileiro poder te acertar uma mão, entendeu, a qualquer momento e acabar a luta, isso me convenceu a achar que os dois estão em níveis muito mais próximos do que eu achei que estaria. Eu acho que o Carlos Prates tem totais condições de vencer, como eu já falei, né? O cara tem poder de nocaute, mas eu também vejo que o Ian Garry tem condições sim de amarrar a luta, impedir ali o ímpeto do brasileiro e ali, quem sabe, cansar o brasileiro e vencer por pontos. Eu não acredito que o Ian Garry vai nocautear o Carlos Prates, entendeu? Tem condições, não acredito, entendeu? Mas pode acontecer, porque luta é luta. Também não acredito que o Ian Garry possa finalizar ali o brasileiro. Acredito que ele pode derrubar, mas controlar, fica ali por cima, cansar, enfim. Agora finalizar já é outros 500, né? Tem aquela frase, né, que assiste a Fórmula 1, né,
que o Galvão sempre falava, chegar é uma coisa, passar é outra. Mesma coisa vale, derrubar uma coisa, finalizar é outra, entendeu? Mas tudo pode acontecer. Agora eu digo uma coisa pra vocês. Quem vencer essa luta, cara, vai ficar muito bem na fita, na categoria. O Ian Gary vem de derrota pro Radikadmonov, né? Ele vencendo ali um cara que, por mais que tá pior do que ele no ranking, é um cara que tá com moral, entendeu? Com moral na empresa, com moral com os fãs. E, cara, o Carlos Prates é uma luta que poucos queriam pegar. Poucos queriam a luta com o Carlos Prates. O Ian Gary mostrou ali, mano, coragem, entendeu, cara? Ó, eu tô na frente de você no ranking, eu tô há mais tempo que você no UFC, e mesmo assim eu vou lutar com você sabendo que você é um lutador perigoso. Foi basicamente isso que o Ian Gary fez. E se o brasileiro vence o Ian Gary, porra, dali, pelo amor de Deus, cara, ali já vai ficar no máximo 2 lutas ali pra poder ter a chance do title shot.